Pareceu-me bem narrar a ti esses fatos, ó excelente Teófilo, lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Lucas capítulo 1. Sejam todos bem-vindos, a live já vai começar. Eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada, essa já é a segunda série da leitura da Bíblia. Estamos lendo a Bíblia toda. Hoje vamos ler Lucas capítulo 1. São 80 versículos, uma leitura dinâmica com algumas explicações. Aproveite e se inscreva no canal, compartilhe com seus irmãos, seus amigos, com a sua classe da escola dominical, com a sua célula. Vamos para mais um livro. Lucas. Tendo, pois, muito empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, Lucas é um dos escritores mais admirados na Bíblia Sagrada, porque ele é um dos mais detalhistas, talvez até o mais detalhista. Lucas é médico, é formado, é culto, e ele está escrevendo para um homem que vai mencionar aqui na frente, versículo 3, eu acho, e ele diz que tendo por muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos, ou seja, estão contando muitas histórias acerca do que aconteceu com Jesus, e eu estou trabalhando muito, fazendo uma pesquisa de campo para colocar isso em ordem e trazer como esses fatos realmente se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Ou seja, todo aquele que conta a história de Jesus, ele é ministro da palavra. Eu gosto muito dessa expressão, ministro da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, levando-me, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Olha só o cuidado de Lucas. Ele está escrevendo para alguém que é uma autoridade. Existem muitas suposições de quem ele seria. Alguns acham que é um senador, mas é alguém muito influente. Ele chama de excelente Teófilo, né? Amigo de Deus. Teófilo significa amigo de Deus. Teófilos, amigo de Deus. E Lucas, escreve minuciosamente, né? Se informa minuciosamente para transmitir a esse homem o que aconteceu. Para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Ou seja, esse Teófilo provavelmente ouviu falar de Jesus e queria saber mais. Lucas é a pessoa indicada para informá-lo melhor. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Olha que interessante. A Isabel, olha aí, irmã Isabel. A Isabel era da tribo de Arão, era descendente, né, das filhas de Arão. Que interessante. E ele, Zacarias, era sumo sacerdote. E Lucas está contando essa história. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensões em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Isabel é o mesmo nome, Elizabeth. Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Ou seja, isso já estava como uma coisa superada, aceita. Tá? Ela era estéril e eles eram avançados em idade. Então, nesse momento, Zacarias não está nem mais interessado, nem pensando mais em ter filhos, porque ele já se conformou, né? Já são
avançados em idade. E aconteceu o quê? Exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma. O que é a ordem da sua turma? Porque é que quando nós vamos consagrar obreiros, dizemos que nós vamos ordenar ao pastorado. Haviam ordens sacerdotais para assumir durante um período. E chegou a vez de Zacarias, né? Ele estava na ordem da sua turma para exercer o ministério. Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe a sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Era um dia muito especial e coube a ele oferecer o incenso ao Senhor. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. O povo estava aguardando a resposta da oração de Zacarias. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. Bem, tem altar do incenso e tem altar do holocausto. O altar do incenso já fica ali próximo à entrada do Santo dos Santos. Ele estava iniciando o cerimonial, né, onde depois a cortina se abriria e ele entraria. Vamos lá. O anjo apareceu. Aqui fala um anjo, mais à frente vai dizer o seu nome. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu um temor sobre ele. Vocês sabem que o sumo sacerdote não podia ter nenhum defeito, ele não podia ter nenhuma veste irregular, senão ele poderia ser fulminado. Então, nesse momento que ele vê o anjo, ele fica turbado e cai um temor sobre ele. Mas o anjo, já não fala mais um anjo, o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Eita, nome lindo. Por isso que eu falo que todo João é gente boa. Porás o nome de João, significa presente de Deus. O anjo é quem coloca o nome no filho de Zacarias, João, e vai ser João Batista. O nome dele vai ser João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte. Será cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe. Aleluia. Será cheio do Espírito Santo desde o ventre, não beberá vinho, então ele seria nazireu. Ok? Assim como Sansão, ele deveria ser nazireu, consagrado ao Senhor. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e na virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Na virtude de Elias significa que ele teria o mesmo ímpeto de Elias, o mesmo modus operandi, um profeta do deserto, tal qual Elias. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e a minha mulher avançada em idade. O anjo não vai gostar dessa falta de fé. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado diante de Deus, e fui enviado a falar-te e a dar-te estas alegres novas. Gabriel é o anjo da comunicação. Lembra que ele apareceu lá para Daniel com a mensagem? E ele não pôde entregar a mensagem, veio Miguel brigar. Gabriel não briga. Ele vem para entregar a mensagem. É o anjo mensageiro. Segundo a teologia judaica, seria um arcanjo, comandante das comunicações, né? Nós não temos isso na nossa Bíblia, então chamamos de anjo, mas ele é o mensageiro de Deus. Toda vez que tem uma comunicação para mudar a história, o Gabriel entra no cenário.
Ele vai falar aqui com Zacarias e depois vai falar com Maria. Ele está com uma missão, né? E eis que ficarás mudo, você entendeu, seu Zacarias? Ele vai ficar mudo porque eu sou Gabriel, eu não sou qualquer anjo, eu sou o anjo do Senhor. E você está achando que eu estou aqui de conversa, né? Por causa disso você vai ficar mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Eu gosto muito disso aqui, eu coloquei em uma Bíblia minha, todas as minhas Bíblias são riscadas, eu coloquei liderança cristã ou liderança de Deus. Ou seja, o Gabriel foi lá perguntar a Deus se ele ficava mudo? Não. O Gabriel disse, Senhor, eu vou orar aqui para que... Não, ele determinou, fique mudo. Eu sou Gabriel, eu sei o que eu estou fazendo. Aquele que lidera na autoridade do Senhor, ele tem que saber até onde ele vai, e ele, em nome de Deus, faz, e Deus cumpre, né? Ficarás mudo. Zacarias vai ficar mudo. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E, saindo ele, não lhes podia falar. E entenderam que tinha tido uma visão no templo. E falava por acenos, e ficou mudo. Por ordem de Gabriel, ficou mudo. O povo agora fica curioso, né? E sucedeu o quê? Terminados os dias do seu ministério, voltou para a sua casa. Então, havia um tempo determinado para ele exercer o ministério, acabou esse período, acabou os dias, e ele voltou para a sua casa. E, depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo, assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens, ou seja, tirar a minha vergonha entre os homens. E no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Gabriel desceu do céu com o intuito de transmitir uma mensagem poderosa. Falar sobre João Batista e agora falar sobre o nascimento do próprio Jesus Cristo. E ele foi a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. O que era desposada? Era uma espécie de noivado, tá? Ela não estava casada ainda, mas ela estava prometida para José. Não podia mais ser de outro. Era um pré-casamento, né? Ela já estava separada, José era mais velho, mas ela estava separada para ele. E entrando o anjo onde ela estava, disse, salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ele traz uma saudação especial para a nossa irmã Maria e diz, bendita és tu entre as mulheres. E, vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa? Como assim? Eu sou uma virgem simples. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Epa! Então Gabriel deu o nome de João Batista e deu o nome de Jesus, Yeshua, Salvador. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ou seja, você vai ser mãe do Messias. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aqui o anjo viaja na eternidade, né? Porque Jesus vai morrer, mas a profecia vai se cumprir. Jesus vai reinar eternamente, porque ele ressuscitou, e em breve ele voltará, e os judeus vão reconhecê-lo como o Messias, Yeshua HaMashiach. E disse-lhe Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço homem algum? Observe que Zacarias fez uma pergunta parecida e ficou mudo. Maria ele trata diferente. E Zacarias era sacerdote, era um religioso, tá? Então, o juízo é maior para quem é sumo sacerdote e não está acreditando no anjo. Ela não, ela faz a pergunta e o anjo vai responder educadamente.
E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus. Eita glória! E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Aquela que era chamada estéril. Isabel, ex estéril. Aquela que era chamada estéril. Se você, como Isabel, tem uma promessa de Deus e ainda não se cumpriu, que a promessa se cumpra nesse dia e você seja chamado por aquela com o nome, com o título, aquela que era chamada estéril. Aquele que era chamado problemático, aquele que era chamado perseguido, aquele que era chamado sofredor, aquela que era chamada estéril agora está com 6 meses de gravidez. Porque para Deus, tema de muitas mensagens, de muitas pregações, para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Aleluia. 39. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Eu gosto demais dessa palavra, porque a Bíblia diz que quando Rebeca deu água para os camelos de Eliezer, ela se apressou. E eu tenho uma mensagem sobre a igreja apressada, né? Porque é um tipo da igreja, essa pressa, esse zelo. E Maria também vai apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. E entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha, o João, que estava no ventre de Isabel, saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Maria só disse: Shalom, Isabel. A paz do Senhor, Isabel. Isabel, paz seja convosco. João Batista já pulou no mistério. Terra! Aleluia. Os dois bebês, aleluia, interagiram pelo Espírito Santo. Só na saudação de Maria, a paz de Isabel, João Batista entrou no mistério. Glória a Deus por isso. E exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Bem, o anjo já tinha dito: bendita és tu entre as mulheres. Agraciada. Mas agora Isabel diz: bendito também é o fruto do teu ventre. Por que, Isabel? De onde me provém isto a mim, que vinha visitar-me a mãe do meu Senhor? Isabel já entendeu o mistério. Isso que está na tua barriga é superior ao que está na minha barriga. Mãe do meu Senhor. Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Entrou ou não entrou no mistério? Eita, João Batista, profeta de fogo. Aleluia. Ao ouvir a tua saudação, a criancinha saltou de alegria. Deixe o menino rodar. Eita, glória. Deixe o menino rodar. Deixe o menino rodar. João Batista entrou no mistério, cheio do Espírito Santo, saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ok? Preciso esclarecer que Maria é mãe do Senhor Jesus, mãe do Filho de Deus, segundo a carne, mas Jesus, segundo o Espírito, é Criador e Salvador de Maria. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ok? Aleluia. Então fica bem claro que Maria também
precisa de salvação, porque a Bíblia diz que todos pecaram, foram destituídos. A própria mãe do Senhor chama Deus meu Salvador, porque atentou para a baixeza da sua serva, eu sou apenas uma serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, inclusive o pastor João Neres, no dia 1 de abril, 1º de abril de 2025, Maria bem-aventurada. Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo, Kadosh é o seu nome, e a sua misericórdia de geração a geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou soberbos no pensamento dos seus corações. Isso aqui é chamado de Magnificat, é o cântico de Maria. Ela se alegra no Senhor. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento dos seus corações. Deixa eu achar meu slide, vamos lá. Depois dos tronos, os poderosos, e elevou os humildes. Que Deus continue fazendo assim, depondo poderosos e elevando os humildes. Encheu de bens os famintos e dissipou vazios os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais para Abraão e a sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses. Depois voltou para a sua casa. Isabel já estava com 6 meses, 7, 8, 9. Ok? Então ficou até o finalzinho da gravidez de Isabel. Maria estava por ali. Naquela época não era tão fácil viajar, né? Dificuldade de transporte. Ela ficou ali durante 3 meses. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. Vieram fazer aquela festa e na hora da circuncisão, o nome dele é Zacarias, já que o pai não está falando nada, né? Vamos botar o nome dele de Zacarias, nome do pai. E respondendo sua mãe, disse, não, porém será chamado João. Nome mais lindo da Bíblia. João. Presente de Deus. Alô, João Cardoso, Deus abençoe, meu amigo. Todo João é gente boa, né? Será chamado João. Esse é João Batista. E disseram, ninguém é na tua parentela que se chame por esse nome, João. Que isso? E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamasse. Pedindo uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo, o seu nome é João. E todos se maravilhavam. E logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou e falava louvando a Deus. Quando ele disse o nome dele é João, a boca dele se abriu. Eita glória! Mistério de Deus. A boca se abriu, destravou, porque o anjo deixou ele na prova durante 9 meses, para ele nunca mais duvidar do Gabriel. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e todas as montanhas, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas estas coisas. E todos os que os ouviram, os observavam em seus corações, dizendo, quem será, pois, este menino, esse João? E a mão do Senhor estava com ele. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo, esse capítulo é maravilhoso, já está acabando, tá, gente? Segura aí, 24 minutos, preciso de mais 6, porque vai até o versículo 80. E vemos aqui o cântico Magnificat, o cântico de Maria, e agora nós teremos o cântico de Zacarias. Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo, bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança, e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão dos nossos inimigos,
o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, aleluia, tu, ó menino, isso aqui é maravilhoso, tá? Serás chamado profeta do Altíssimo, porque has de ir ante a face do Senhor a preparar o seu caminho. Ou seja, você vai ser o precursor do Messias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Algum tempo atrás tive um debate com um professor que tirou da cabeça dele que João Batista não era profeta. E um dos versículos que eu mostrei foi esse. O próprio Zacarias diz: tu, menino, serás profeta do Altíssimo. Depois eu vou explicar para vocês qual o versículo que ele errou. Né? Aliás, já expliquei que João já foi lido pela segunda vez. Quando perguntam para João Batista: és tu profeta? Ele fala não. Então, que a tradução ali, a pergunta é: és tu o profeta? O profeta que Moisés disse que viria? A tradução NVT diz: és o profeta que Moisés mencionou? Aí João Batista diz não. Mas é claro que João Batista é profeta. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, da remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, como com que o Oriente do Alto nos visitou. Pelas entranhas das misericórdias do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou. Deixa eu ler aqui em outra tradução, tá? Vamos lá? Aproveite aí para compartilhar com seus amigos. Já estou terminando, já vamos orar, mas temos que ler esse versículo aí em outra versão, tá bom? Só para ver como está, para explicar melhor para você. Vamos lá? Lucas, capítulo 1, versículo... Qual o versículo aqui? 78. É muito versículo. Só falta 2, gente. Segura aí. Segura aí que a vitória está chegando. 78. Graças à profunda misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Eita glória! Sol nascente das alturas. É o sol da justiça. Deixa eu ver como está aqui na NVT, nova versão transformadora. Versículo 78 diz: graças à eterna misericórdia do nosso Deus, a luz da manhã, vinda do céu, está prestes a raiar sobre nós. Ou seja, a luz raiou, o sol da justiça. Nova tradução, linguagem de hoje. Pois o nosso Deus é misericordioso e bondoso, ele fará brilhar sobre nós a sua luz. Então, aqui, ó, com o Oriente do Alto nos visitou, é a luz do céu, é a luz de Deus, ok? É o sol da justiça brilhando, para iluminar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia, João Batista, e se robustecia em espírito, esteve nos desertos, até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Sempre antes de se mostrar, os meninos ficam no deserto. Moisés ficou no deserto. O próprio Jesus vai ser escondido no Egito. Elias ficou no deserto até chegar o tempo de 3 anos e 6 meses sem chuva para ele se mostrar a cara. E o menino crescia e se robustecia no espírito. Esteve nos desertos. Antes de Paulo escrever suas 13 epístolas, ou 14, se Hebreus for dele, ele ficou 3 anos no deserto. Aleluia. No deserto da Arábia. Glória a Deus. Os meninos ficam no deserto para se robustecer e crescer, se fortalecer em espírito. Jesus vai ser tentado no deserto 40 dias. Pois é, deserto é lugar de se robustecer e fortalecer. Vamos ler a Bíblia toda? Já chegamos em mais um livro,
aí o livro de Lucas, daqui a pouco eu vou marcar ali de amarelinho também, tá bom? Porque nós já entramos em mais um livro, para a glória de Deus. Lucas, capítulo 1, foi a leitura de hoje. Pai, obrigado pelos teus filhos que dedicaram essa meia hora para aprender a tua palavra. Nos orienta cada vez mais, nos abençoa, nos inspira. E é o que eu te peço, Pai, no nome santo de Jesus. Peço também pela nação brasileira e pela cidade de Jerusalém, Israel, haja paz sobre Jerusalém. Em nome de Jesus. Amém. Se você disse amém, compartilhe essa live com mais alguém. Paz seja convosco.